Você já se sentiu pequeno demais para fazer diferença em alguma situação? Ou já teve a impressão de que a sua fé é insignificante diante dos obstáculos e desafios da vida? Hoje eu quero compartilhar com você duas parábolas curtas, mas poderosas, contadas por Jesus. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Elas mostram que o reino de Deus começa pequeno, mas transforma tudo. Então vamos ler o texto? Duas parábolas pequenininhas, mas traz para a gente um alento, um conforto, principalmente se em algum momento a gente já sentiu pequeno demais, insignificante demais para fazer a diferença. Que a nossa fé não tem poder de mudar absolutamente nada e nos sentimos menor ainda, né? Quando lembramos de Jesus falando que se a fé for pequena como um grão de mostarda, a gente pode dizer a um monte, né? Sai daqui e vai para lá, e o monte sai e vai, não é? Mas na verdade, a nossa fé só tem força se depositada na pessoa certa, né? E essa pessoa é o Deus Todo-Poderoso. Então, se eu creio nele de verdade, conforme dizem as Escrituras, coisas tremendas e grandiosas acontecem, né? E essas duas parábolas, elas trazem esse alento para o nosso coração. Tenhamos nós já sentido assim, ou venhamos, quem sabe, em algum momento da nossa caminhada, nos sentirmos insignificantes. Mas já devemos saber de antemão que nas mãos de Deus, nós somos mais do que vencedores. E com o Senhor, nós podemos todas as coisas. Não é assim que Paulo fala aos Filipenses? Em tudo eu posso, naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso tudo ou em tudo, porque o Senhor é quem me fortalece. Então vamos ler essas duas parábolas pequenininhas. Mateus capítulo 13, do verso 31 ao verso 33. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Lemos o texto, agora precisamos entender as parábolas. Na parábola do grão de mostarda, Jesus fala de uma semente pequenina, quase invisível, mas que cresce e se torna uma grande árvore, onde até os pássaros fazem ninho. Isso nos mostra o início modesto do reino de Deus. Algo que parece, aos nossos olhos e aos olhos do mundo, que é algo insignificante, sem nenhum poder, como um bebê numa manjedoura. Quem diria que aquele
menino naquela manjedoura, era de fato Deus Todo-Poderoso que havia se encarnado. Quem poderia imaginar que um carpinteiro se tornaria um grande pregador do Evangelho e realizaria tantos milagres como Jesus realizou? E chamou homens, os quais ele capacitou com o poder do alto e deu toda a autoridade para que fossem espalhando o reino de Deus por meio da pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Mas esse reino, que é, como disse Jesus, semelhante a um grão de mostarda, uma das menores sementes, iria se tornar imenso e acolhedor como uma grande árvore capaz de abrigar em seus ramos os passarinhos. Aqui vemos a soberania de Deus no crescimento do seu reino. É Ele quem dá o crescimento, Ele é quem expande o seu reino, conforme diz Paulo, né, aos Coríntios. Tem aquele que prega, tem aquele que ora, mas Deus dá o crescimento, né? Tem aquele que semeia, tem aquele que rega, mas Deus dá o crescimento, não é isso? E a parábola do fermento? Depois que contou a parábola do grão de mostarda, Jesus fala de fermento, que misturado na massa, transforma tudo de dentro para fora. As mulheres entendem mais do que nós, os homens, não é? Mas eu já fui padeiro, vocês acreditam nisso? Eu vi de perto o poder do fermento, não numa massa para encher um tabuleiro ou uma pequena forma dentro da nossa casa, mas o fermento colocado numa amassadeira, meus braços até saíram do vídeo, né? Uma amassadeira gigante para fazer centenas de pães. Eu vi isso muito de perto. Eu sei bem o que é o poder do fermento. E Jesus diz que o reino de Deus é semelhante ao fermento que, misturado na massa, transforma aquela massa, uma transformação que vem de dentro para fora. O reino de Deus age assim. O fermento não faz nenhum barulho na massa para transformar aquela pequena porção de trigo com água, com uma pitada de sal, com açúcar, em algo grandioso que vai render muitas e muitas e muitas porções. O fermento não faz nenhum barulho, nenhum estardalhaço ali. O reino de Deus, da mesma forma, em silêncio, no interior das pessoas, em nosso coração, trazido aqui pelo Espírito Santo, ele vai crescendo, se expandindo, até transformar toda a nossa vida. É a obra interna do Espírito Santo de Deus, regenerando e santificando os eleitos de Deus. Talvez você olhe para a sua vida e veja apenas um grãozinho de fé. Ou sinta que nada está mudando em você, ao redor de você. Talvez você tenha sido até exigente demais com você. Mas eu quero que você se lembre do seguinte: Deus está agindo. Deus não para de trabalhar. Deus descansou lá na criação, separou um dia para ensinar para nós a necessidade do descanso. Assim como Jesus, depois de
pregar e ensinar um dia inteiro e realizar milagres e fazer sinais, Jesus entra num barco e, apesar da tempestade, do vendaval, das ondas bravias, e poderia fazer afundar aquele barquinho, colocando os discípulos em desespero, Jesus dormia tranquilamente. Nós precisamos descansar também. Mas é interessante ouvir Jesus dizer: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O salmista disse que Deus não dorme. Deus é o nosso guardião o tempo todo. Até enquanto nós dormimos, Deus vela pelo nosso sono. E trabalha em nós, trabalha em nosso favor. Então lembre-se, Deus está agindo, Deus está trabalhando. E o reino de Deus cresce, mesmo que aos nossos olhos ele pareça pequeno e lento, mas ele está em movimento. Eu trago aqui 3 aplicações bem claras para as nossas vidas. Na vida pessoal, vamos pensar o seguinte: mesmo que minha fé pareça pequena, Deus pode usá-la para grandes transformações, porque o poder está nele. Então, não despreze as suas pequenas ações, os pequenos começos na sua vida, na sua família, na sua igreja, em algum projeto pelo qual você tem se esforçado e tem buscado a Deus. Não despreze os pequenos começos, porque Deus pode transformar aquilo que é minúsculo aos nossos olhos em coisa grandiosa. Na família e na igreja, a transformação começa dentro. Ela deve vir de dentro, brotar de dentro, como fermento na massa. Então persevere em estudar as Escrituras e orar, em participar da igreja. Não desanime com a família, não desanime com o casamento, não desanime com os filhos, não desanime com a igreja, mas persevere em amar e servir. Amar a Deus e amar as pessoas, servir a Deus servindo pessoas. Deus está trabalhando nos bastidores, creia nisso. E na sociedade ao redor, o reino de Deus cresce também, não pela nossa força, mas pelo poder do Evangelho. Testemunhar com fidelidade, mesmo em pequenas ações, é parte da obra de Deus. E Deus pode alcançar e transformar o coração das pessoas a partir de uma pequena palavra, de um minúsculo testemunho. Mesmo que você apenas diga: Deus te ama. Mesmo que você, ao dar o seu testemunho, alguém duvide, e você apenas diga: não é pelo meu merecimento, não é pelo meu poder e capacitação, mas é pelo poder de Deus, pela bondade de Deus, pela ação do Deus Todo-Poderoso. Você pode até não acreditar, meu amigo, mas foi assim comigo e pode ser assim com você. Esse é o seu testemunho. Exaltando a Deus e mostrando de fato que o poder transformador está nele e ele pode fazer soberanamente o que ele quiser. E ele age com bondade para manifestar a sua glória e para expandir o seu reino no coração dos homens e através dos homens no mundo em que nós vivemos. Você pode até não estar percebendo agora, mas o reino de Deus está crescendo. Está crescendo dentro de você, está crescendo à sua volta, está crescendo em sua casa, está crescendo na sua igreja, está crescendo no mundo. Então continue semeando o Evangelho, mesmo
que a semente pareça pequena. Continue sendo fermento, continue fazendo diferença, mesmo que o seu testemunho pareça invisível. Creia, o resultado virá e será grandioso para a glória de Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Quero te fazer um pedido. Deixe aqui nos comentários um testemunho, uma palavra, se você tem visto o reino de Deus crescer. Se você tem percebido ele crescendo em algum lugar ou em alguém, mesmo que discretamente. Comente aqui, pastor, eu tenho visto isso na minha vida, na vida de um amigo, de alguém sobre quem você tem a liberdade de falar e de compartilhar. Em algum contexto, mesmo que pareça discreto. Se você tem visto isso, compartilhe aqui a sua experiência. E faça um segundo pedido. Se essa mensagem falou ao seu coração, então curta o nosso vídeo. Compartilhe o nosso vídeo com alguém que de repente esteja se sentindo pequeno, insignificante, com uma fé frágil. Compartilhe esse vídeo para fortalecer a vida de alguém, a esperança e a fé de alguém em Jesus Cristo. E se inscreva em nosso canal, se você ainda não está inscrito. Aqui, neste canal, a palavra de Deus é regra de fé e de prática, regra única de fé e de prática. E aqui nós queremos andar juntos, crescendo com o reino de Deus e crendo que ele cresce também a partir de nós, porque Deus está agindo e o reino de Deus está em movimento, se expandindo, mesmo quando nos parece pequeno, como um grão de mostarda. Deus está agindo e o reino está em movimento na nossa vida e através de nós, que temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Receba o meu abraço e a minha gratidão por estar comigo nessa caminhada de espalhar a palavra de Deus e contribuir com a expansão do reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.